exposição no livro de Marcos. Hoje estaremos abordando Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e os saudava. Então, ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos nessa tarde, Senhor, de ouvir o teu evangelho, de meditar, de aprender um pouquinho mais, Senhor, da tua palavra. Abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, os nossos corações, Pai, para que nós possamos discernir o Teu Evangelho. Que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos, meus irmãos, em tempos de muita incredulidade, onde muitas pessoas elas colocam a culpa das coisas em demônios, né? Tem pessoas lá fora que culpam demônios por tudo. Outros diminuem a atividade demoníaca dos demônios nesse mundo. Nós precisamos ter cuidado com a nossa compreensão da ação demoníaca, né, no mundo. Tanto com os exageros, e às vezes, né, que dá mais ênfase ao diabo, mais ênfase no diabo do que no próprio Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, temos também que ter cuidado para não diminuir a atividade demoníaca nesse mundo. E grande parte dos críticos modernos, eles rejeitam o testemunho da Bíblia, porque eles dizem que as ações demoníacas relatadas na Bíblia podem ser explicadas pela ciência natural. Por exemplo, aqui em Marcos 9, de 14 a 29, a doença que afligiu o menino, que Marcos atribuiu aqui a uma possessão demoníaca,
se parece muito com crises associadas com epilepsia. Assim, dizem os críticos ateus que o menino não estava aqui possuído por um demônio. Ele simplesmente estava sofrendo uma doença que hoje, nós conhecemos como epilepsia. Ao mesmo tempo que não devemos descartar a ação demoníaca, não devemos nos apressar também em atribuir terríveis acontecimentos a influências de demônios. Hoje em dia, eu posso dizer que é muito complicado, como eu disse, às vezes a pessoa começa a tossir, a gente já vê irmãos começando a repreender. Escorregou ali na casca de banana, a pessoa repreende ali a casca de banana. Nós devemos entender, meus irmãos, que nem tudo é o diabo. O fato de uma pessoa ali pisar numa casca de banana e escorregar no chão se deve ao fato dela não ter prestado atenção por onde ela anda. E não adianta a pessoa, às vezes, ficar ali repreendendo uma coisa totalmente sem sentido. E como eu disse, é importante você não achar que tudo é o diabo que faz. Mas também é importante entendermos que muitas coisas são, sim, inspiradas por Satanás. O problema é que é natural sempre o ser humano querer culpar alguém pelos erros, ou pelos seus erros. E isso foi desde o princípio da criação. No jardim do Éden nós vemos, ninguém quis assumir a culpa. Deus foi ali conversar com o homem, e aí Adão, o que aconteceu? Ele foi lá e colocou a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me destes. Adão era culpado, mas ele não quis assumir a culpa e colocou a culpa na mulher. Então daí nós vemos a situação, Deus foi lá conversar com a mulher, tirar satisfação com a mulher, e aí o que aconteceu? Eva colocou a culpa na serpente. Meus irmãos, só existiam ali no caso três personagens naquela situação. Mas se tivesse mais, com certeza eles iriam tentar culpar outras pessoas. E aqui é algo importante que nós devemos aprender. A serpente influenciou Eva a pecar, mas ela não pecou por ela. Eva pecou e ela foi responsabilizada e punida individualmente por Deus. E aqui, nós devemos entender algo muito importante, que existe maldade suficiente no coração de cada ser humano para produzir um ato mau sem a assistência do diabo. O diabo, ele pode tentar te influenciar a pecar, mas ele não peca por você. Você peca e você é responsável pelo seu pecado. Da mesma forma, como eu disse, a casca de banana estiver na rua e você não prestar atenção por onde você está andando, você pode escorregar na casca de banana. E não adianta repreender a casca de banana. Simplesmente nós devemos prestar atenção por onde nós andamos. Agora, voltando para o texto e considerando que não devemos transferir a culpa, a nossa culpa ao diabo, ou achar que tudo é culpa do diabo, como muitos por aí acreditam, Mas também não devemos subestimar ou diminuir o que Satanás pode fazer. A Bíblia que ensina que ocorreu uma verdadeira possessão demoníaca aqui no incidente registrado nesta passagem. Quando Satanás possui ou incomoda uma pessoa, ele explora qualquer fragilidade que está já ali. E ele vai tentar você onde ele sabe que é o seu ponto fraco. Ou seja, algo que já estava lá. Ele vai tentar você em algo que ele sabe que é o seu ponto fraco. Assim, pode ter sido que este jovem estava sofrendo ali de epilepsia, mas que foi agravado pela intervenção do maligno para atormentá-lo ainda mais. De qualquer forma,
nessa narrativa, Marcos demonstra mais uma vez o poder do Filho de Deus sobre as forças das trevas e as devastações da doença. E quando Jesus, Pedro, Tiago e João voltaram então do Monte da Transfiguração, conforme nós vimos na semana passada, eles se reuniram com os outros discípulos aqui. Ele viu uma grande multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E nós vemos que imediatamente, quando o ouviram, todas as pessoas ficaram ali muito espantados e correndo para ele saudaram o Senhor Jesus. E ele perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? Ele encontrou os discípulos envolvidos em algum tipo de disputa aqui com os escribas, com uma grande multidão ali observando. E ao avistar Jesus, o povo ali correu para cumprimentar com entusiasmo, nós vemos. Mas Jesus estava preocupado com a disputa. E ele perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? Mas a pergunta aqui não era dirigida aos seus discípulos, mas foi para os escribas. Jesus foi talvez descontente aqui com os escribas, que tinham aproveitado a ausência dele ali para começar a atacar os discípulos que eram menos experientes. Mas os escribas não foi dado tempo para responder. Aqui nós vemos que um homem da multidão imediatamente se levantou e disse: mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e onde quer que ele se apodera dele, ele atira ele para baixo, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Então eu falei aos seus discípulos que eles deveriam expulsá-los, mas eles não conseguiram. E Jesus, como vimos no capítulo 7, ele já havia curado um homem mudo. Nós vimos já vimos no capítulo 7, versículo 31 a 37. E em ambos os casos, a possessão demoníaca impedia os endemoniados de falar. Ou seja, a mudez deste menino aqui era causada por um demônio. Vemos que o pai deste menino relata que o demônio ocasionalmente faria com o menino que ele caísse violentamente e também fazia ele espumar pela boca e até ranger os dentes. O pai tinha vindo aqui à procura de Jesus para pedir a cura do seu filho. Mas desde que Jesus estava na montanha com Pedro, Tiago e João, o pai ali tinha então tentado aos discípulos, pedindo ajuda a eles. No entanto, eles foram incapazes de manifestar o poder do Senhor Jesus. Eu comecei falando sobre a falta de percepção da ação demoníaca e dos exageros de achar que tudo é o diabo, por um motivo. Eu lembro quando eu era gerente de uma das lojas da Starbucks em Croydon, eu lembro que quase todos os dias tinha um rapaz que ele ia com um ajudante, um carer, ele sempre ia com um capacete. E pelo menos uma ou duas vezes por semana ele caía no chão, começava a se debater, e por isso que ele usava esse capacete. E ele tinha essas crises, tinha ataques epiléticos aqui. E lendo esse texto aqui, me veio muito essa situação, me lembrou muito essa situação, porque esse relato bíblico se assemelha bastante com o que acontecia com esse rapaz ali em Croydon. Agora, isso quer dizer então que aquele homem não tinha ataques epiléticos? Na verdade, ele estava endemoniado, então? Não é isso, meus irmãos, que eu estava dizendo, Porque na verdade eu não sei, nós não podemos saber. Mas eu sei, e eu achei muito interessante algo que o Sproul, o pastor Robert Sproul disse acerca desse texto. O Sproul ele questiona o fato de que por que não são as duas coisas? Por que não pode ser as duas coisas? Por que não a pessoa ter a doença e também ela ser afligida por uma ação demoníaca? Afinal de contas, uma das finalidades de Satanás e dos demônios é de fazer o mal e de afligir as pessoas.
E por que é importante nós refletirmos em situações como essa? Porque existe um papel a ser desempenhado por cada cristão. Claro que se eu ver uma situação como essas em nossos dias, eu não vou ficar ali repreendendo, né, o demônio para ele sair, mas por que não orar? Por que não orarmos com o Senhor em nossas mentes, pedindo misericórdia de Deus em favor daquela alma afligida? E por isso que o exagero e a falta de compreensão sobre esses casos não é a resposta correta. Porque se nós sairmos repreendendo tudo, ou culpando o diabo por tudo, certamente, meus irmãos, nós iremos escandalizar muita gente aí fora. E se nós formos também indiferentes, talvez nós deixaremos de interceder por uma alma aflita. Ou talvez por uma família que por detrás passa por um grande tormento. E às vezes nós podemos, porque não ir além, né, da oração? Porque não abordar talvez uma pessoa que está passando por essa situação? Ou abordar a família e apresentar o Evangelho a eles? Uma coisa, meus irmãos, liga a outra. E assim, né, igreja é igreja, agindo e dando frutos para a honra e glória do nosso Senhor. Devemos estar atentos, irmãos, e sensíveis a essas situações. E interessante que já vimos no capítulo 6, no versículo 13, que quando Jesus enviou os 12 em sua missão de avaliação, Marcos nos diz explicitamente que naquela ocasião os discípulos, eles conseguiram expulsar os demônios. Ali eles tiveram êxito. Por que então eles não conseguiram aqui ajudar este menino? Jesus deu um motivo específico aqui. Como veremos mais adiante na narrativa, mas parece que o poder que Jesus tinha dado aos discípulos para a sua missão foi temporária. Sua autonomia real para o ministério não aconteceu até o Pentecostes, quando Jesus, tendo retornado ao céu ali, ele enviou o Espírito Santo sobre eles, como ele tinha prometido. E depois disso, nós vemos muitas obras miraculosas e curas pelas mãos dos discípulos, né? Incluindo também libertação, né, dos demônios. Agora, a forma como Jesus reagiu aqui, a notícia que eles haviam fracassado em expulsar o demônio foi bastante curiosa, bem interessante. Ele respondeu no versículo 19, dizendo: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Quanto tempo devo suportar-vos? Traga-o para mim. Essa foi uma fala dirigida aos seus discípulos e não à multidão. Jesus aqui, de uma forma bem seca, eu diria, lamentando não a falta de poder dos discípulos, mas a falta de fé deles. Uma lição importante aqui, que o poder não está na gente, mas está em Deus, está nele. Isso porque as coisas não acontecem porque temos poder, mas porque temos fé. E quando oramos de acordo com a vontade de Deus, as coisas podem, na verdade, podem acontecer. Isso porque os acontecimentos são condicionados não à nossa vontade, mas à vontade de Deus. Por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 3 da sua carta, ele diz: pedis e não recebeis, né? Ele fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, né? Para os seus próprios deleites. Você consegue ver, se você pedir mal para o seu próprio deleite, Deus não atende. É isso que ele está dizendo. Deus não atende. Notem a grande harmonia bíblica de pedir mal e não receber
com o que o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 22, dizendo que aquilo que pedimos dele, receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Olha bem aqui, recebemos por quê? Porque não pedimos mal, mas pedimos bem. O que é pedir bem? Quando guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Assim, somente assim, fazendo a vontade dele, ele atende às nossas orações. Vocês conseguem entender esse princípio importantíssimo? Não peçam mal, peçam bem, seguindo os mandamentos de Deus, seguindo a sua palavra, seguindo a sua vontade, de forma que agrade Ele. Você caminhando desta forma, você com certeza irá pedir bem. Eu digo pedir bem em contraste com o que a Bíblia diz pedir mal. Pedir bem. Pedir de acordo com a vontade de Deus e visando a glória dele. Isso é pedir bem. Visando a sua glória. Assim que se devem ser as nossas petições ao Senhor. E orar também com fé, para não cometermos o erro aqui que Jesus aqui apontou. Os discípulos tinham estado com ele por algum tempo, eles tinham ali visto dezenas de obras miraculosas, mas ainda assim, no julgamento de Jesus, eles não tinham fé. Apesar de seu lamento, Jesus disse aos discípulos para trazer o menino para ele. E Marcos escreve, quando o viu, logo o espírito se agitou e caiu no chão e se revolvia espumando pela boca. Parece que a presença de Jesus aqui fez o espírito maligno ter uma crise de pânico e raiva. Então ele perguntou ao pai, há quanto tempo que isso tem acontecido com ele? E ele disse que isso é uma coisa desde a infância, de muito tempo. E muitas vezes, ele tinha jogado ele ao chão, no fogo, na água, para tentar destruí-lo. Mas se você puder fazer alguma coisa, tenha compaixão e nos ajude. Foi o que esse pai pediu ao Senhor. E o pai estava assistindo seu filho ali sofrer por muito tempo. Às vezes vendo ele sendo jogado ao fogo, sendo jogado à água para ser afogado. Uma vida perigosa que esse menino tinha. Isso motivou aquele homem a clamar ali, a pedir ao Senhor Jesus. E o Mestre Jesus, o nosso maravilhoso Senhor Jesus, responde no versículo 23, tudo é possível ao que crê. Esse versículo, irmãos, tem sido muitas vezes arrancado do seu contexto e sido usado como um talismã para a teologia da prosperidade. Jesus, quando ele diz tudo é possível ao que crer, não quer dizer que Deus irá fazer o que não é bíblico porque você creu. É importante nós entendermos isso. A gente acabou de falar sobre isso, Não devemos pedir mal, mas pedir bem, visando o reino de Deus, visando a sua glória, e devemos seguir sempre nessa linha. Agora, vamos entender essa frase de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Então quer dizer que se eu pedir algo, uma causa nobre, algo bom, e tiver fé, então quer dizer que aquilo vai acontecer? Não necessariamente, irmãos. Vamos entender isso. O texto diz tudo. Notem bem aqui, tudo. Isso quer dizer que é tudo. Até mesmo o que é impossível ao homem. Ou seja, qualquer coisa, tudo aqui, qualquer coisa que você pedir com fé, é possível. É possível. Possibilidade. Ser possível não quer dizer que vai necessariamente acontecer. Pode ser que aconteça. Pode ser qualquer coisa que a pessoa
tenha fé, mas não quer dizer que irá acontecer, mas é possível que aconteça. Agora os irmãos devem estar se perguntando, agora dá um nó na cabeça, né? Pedir bem, pedir mal, pedir com fé, pode acontecer, pode não acontecer, né? Como que a gente entende tudo isso aqui? Meus irmãos, na verdade, não tem muita confusão, é fácil de entender esse texto, é muito simples de entender. Tudo está condicionado à vontade de Deus e não à nossa. Para simplificar tudo aqui, devemos orar bem, de acordo com a vontade de Deus, visando a glória de Deus, orar com fé, e a petição acontecerá se for da vontade de Deus. Por isso Jesus nos ensina na oração no Getsêmani, se for da tua vontade. Se for a tua vontade, né? Todavia, né, não seja feito a minha vontade, mas a sua. É muito comum nós vermos nos estádios de futebol a torcida cantar, né? Tem até um cânticozinho que eles cantam, eu acredito, né? O time está ali perdendo lá e eles acreditam que o time vai virar, né? Vai ganhar. E os torcedores, no caso, acreditam que o time pode ganhar, que o time pode... Eles têm fé que aquilo é possível, né? Que aquilo pode acontecer. Às vezes eu fico imaginando até se a outra torcida cantar a mesma coisa, né? Eu acredito. Aí vai ficar difícil para Deus, né? Os dois times tendo fé ali, qual que é o time que pode, no caso, ganhar. Isso parece ser um exemplo bobo, irmãos, mas a grande verdade é que existe muito fanatismo no esporte. Muita gente que sofre, que até chora e até ora, né, pelos seus times de futebol. Nós podemos tomar decisão de nos arrepender, nós podemos tomar decisão de aprender de Jesus, de estudar a sua palavra, podemos tomar decisões para fazer todos os tipos de coisas que vão afetar o nosso comportamento futuro, mas nós não podemos fazer uma coisa, que é criar a fé por uma decisão. É por isso que eu critico bastante técnicas evangelísticas modernas que sugerem que tudo que uma pessoa tem que fazer é tomar uma decisão e acreditar que aquilo vai dar certo. Isso não se chama fé, meus irmãos. Isso tem um outro nome, se chama coaching, né? Positivo, né? Eu vou pensar de uma forma positiva e aquilo vai dar certo. Isso não é fé, isso é coaching, né? Isso é herético, não tem nada a ver com fé. Fé, segundo a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você confia, você espera, mesmo dando errado às vezes. Mesmo que não aconteça, mesmo que você não veja, você continua crendo. O coaching é o contrário, é o firme fundamento da mesquinharia, irmãos. É não aceitar a soberania de Deus e determinar a Deus o que deve acontecer. E não é a forma bíblica que nós devemos fazer, né? Por isso que eles confundem tudo. Eles confundem fé com um positivismo místico que não existe. É algo místico, na verdade. E não funciona assim. A fé, meus irmãos, vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, pelo ouvir para acreditar que Jesus tinha o poder de fazer alguma coisa pelo seu filho. E vemos que ele não estava completamente certo do que ele acreditava, né? Se ele acreditava o suficiente. Então ele gritou com honestidade aqui no versículo 24 e com lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda com a minha falta de fé, ajuda com a minha incredulidade. Todo cristão, irmãos, tem um nível, né, de alguma fé, né, algum nível de fé salvadora autêntico em seu coração. No entanto, a intensidade da fé muitas vezes não é constante, ela aumenta, ela diminui. Não importa o quão forte a sua fé é, há momentos na vida que nós temos falta de fé.
Há momentos, meus irmãos, que nós temos na vida que parecemos como esse homem, onde ele aqui admitiu precisar de ajuda pela falta de fé que ele estava tendo. E assim como esse homem, dizemos também, podemos dizer: ajuda-nos, Senhor, com a nossa falta de fé. Nos ajude, Senhor, com a nossa incredulidade. Quando você for assolado por dúvidas e a sua fé parecer frágil, vá à fonte da fé, busque o Senhor Jesus, ore ao Senhor, fique perto da palavra, ouvindo as promessas do nosso maravilhoso Redentor e abrindo o seu coração para Ele. Assim é que nós matamos a incredulidade e construímos uma fé forte que não nos decepciona, nem mesmo nas aflições que nós temos. E Marcos escreve no versículo 25, quando Jesus viu que o povo veio correndo e ali se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele. Então ordenou o demônio, para ele sair daquele menino. Nesse ponto, o espírito que nós vemos gritou e ele saiu dele. E aí eles pensaram que o menino tinha morrido, de modo aqui que muitos diziam, aqui no versículo 26, que ele estava morto. O demônio fez o seu último ataque contra esse menino, até que foi ali submetido ali à ordem do Senhor Jesus. No entanto, a saída do espírito deixou o menino aparentemente morto. E Marcos diz no versículo 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o levantou, e ele se levantou com Jesus. Não podemos afirmar que depois dos demônios irem embora, o menino morreu de verdade, e Jesus ali ressuscitou. Não podemos supor isso. Mas de qualquer forma, o menino reviveu, e não foi mais perturbado pelo aquele espírito maligno. Eu fico imaginando às vezes a alegria do pai, a alegria do pai de ver o filho ali, que não tinha morrido e ali não estava mais sendo atormentado pelo aquele espírito imundo. Nas relações humanas, precisamos de bastante tempo, às vezes, irmãos, para desenvolver a confiança nas pessoas, e apenas 5 minutos para nos decepcionar, com as pessoas. Em quem você confia nesse mundo? Quanta fé que você tem, às vezes, no cônjuge, no esposo, na esposa, nos filhos, nos amigos. É ótimo, na verdade, nós termos pessoas para confiar. Isso é algo maravilhoso, de valor inestimável. Mas as pessoas que nos decepcionaram e quebraram a nossa confiança, dessas pessoas, muitas vezes é muito difícil nós confiarmos novamente. O problema, meus irmãos, é que, infelizmente, às vezes as pessoas projetam a desconfiança que nós experimentamos em nossos relacionamentos jogando isso, às vezes, a culpa em Deus. Meus irmãos, nunca deixe que as suas frustrações com pessoas afetem a sua comunhão com Deus. O homem, ele pode te magoar, ele pode te trair, ele pode quebrar promessas, ele pode mentir, ele pode fazer diversas coisas, várias coisas para te magoar, mas Deus não. É racional confiar em Deus sempre. E na verdade, nada é mais irracional do que não confiar em Deus, porque Deus é perfeito, é perfeitamente confiável. Ele nunca quebrou uma promessa, meus irmãos. Jamais quebrou uma promessa. Ele nunca vai quebrar nenhuma promessa sequer. Ele não sabe o que é mentira, ele não sabe o que é traição. Ele é totalmente verdadeiro, ele cumpre tudo o que ele fala. Deus não é homem para mentir. Deus nunca é pego de surpresa, meus irmãos, e ele nunca muda os seus planos e suas promessas perfeitas, porque elas são perfeitas. Elas não precisam ser mudadas.
Por isso que nós podemos confiar nele sempre, da mesma forma como esse homem confiou em Jesus e restaurou a vida do seu filho. Da mesma forma nós podemos confiar em Deus. Ainda, irmãos, que nós não podemos muitas vezes confiar no homem, e não devemos confiar. A própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. O homem pode te magoar, as pessoas próximas podem te magoar, mas nós podemos ter plena certeza de que Deus, Ele cumpre tudo o que Ele faz. Ele não erra em nada. E nós podemos totalmente confiar em Deus. E continuando no texto aqui, vemos que os discípulos estavam curiosos a respeito do porquê eles foram incapazes de expulsar o demônio. Portanto, quando chegou em casa, seus discípulos ali perguntaram em particular, no versículo 28 e 29, por que não podemos ali expulsar? Então ele lhes disse: esta casta não pode sair por nada, mas a não ser por oração e jejum. Novamente, vemos que a força da nossa fé nunca pode ser colocada no piloto automático. Quando nós enfrentamos um adversário grande, não é suficiente simplesmente depender do reservatório de fé que nós temos. Em outras palavras, temos que ter joelhos fortes, irmãos. Temos que suplicar a Deus. Nós temos que fazer uso de todos os meios de graça que Deus deu ao seu povo. Isso aqui é muito importante nós entendermos, irmãos. Pois Ele fortalece o seu povo através desses meios. Quais são esses meios? Oração, jejum, crescimento no conhecimento através do estudo bíblico. Todas essas coisas são meios dados por Deus para fortalecer a nossa fé. Por isso que Jesus disse: essa casta é somente com jejum e com oração. Por quê? Porque isso fortalece a nossa fé. Isso fortalece a nossa fé. Notem, irmãos, que o diagnóstico primário de Jesus, deles não terem expulsado ali o demônio daquele menino, foi por quê? Foi pela falta de fé. E aqui eles nos diz que eles precisariam de mais oração e jejum para o quê? Fortalecer a fé. O problema aqui, na verdade, é a falta de fé. E eu vejo, irmãos, uma interpretação totalmente errada dessa passagem aqui. Muita gente, quando está com algum problema, diz: eu vou jejuar. Você está com um problema, eu preciso fazer jejum. Estou precisando jejuar, irmão. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu isso, Quando está com algum problema, as coisas não estão dando muito certo. Irmãos, jejum não é um talismã. Nem o jejum em si, nem a oração em si, e não é talvez ler a Bíblia e crescer no conhecimento, não são essas coisas em si, mas fazer essas coisas porque elas fortalecem a nossa fé. E essa aqui, meus irmãos, é uma questão que Jesus está dizendo aqui, é uma questão de fé. Por isso que vemos na Bíblia que Jesus estava sempre orando, para nos dar o exemplo. Jesus tinha esse compromisso para nos ensinar a ter o mesmo compromisso. E nós brasileiros, irmãos, latinos, temos um sério problema com o compromisso. Isso, na verdade, é algo cultural. Eu vi alguns anos atrás, irmãos, um pastor aqui na Inglaterra, um pastor brasileiro, dando um exemplo bem interessante sobre os cristãos brasileiros comparando com os cristãos asiáticos, especificamente os coreanos. E existe um background que a gente vê. O evangelho, ao longo dos anos, na Coreia, ele evoluiu de uma forma assim, muito rápida. A gente vê que parece que quase 30% dos coreanos hoje são evangélicos, e veio do nada. Um país que era totalmente budista, hoje grande parte dessa população virou cristã. E eu vi esse pastor falando, explicando o que tem acontecido na Coreia, é algo que não acontece na mesma forma no Brasil. Isso por causa da cultura. E ele analisando, eu achei bem interessante. O que é o brasileiro? Qual que é o background do brasileiro? A grande maioria de nós viemos de famílias católicas. O que é o católico, irmãos?
O católico ele vai na missa quando morre alguém, ou ele vai num casamento. Assim, a gente não tem compromisso. O nosso compromisso religioso, né, a gente não tem compromisso. Né? A grande maioria da nossa cultura vem, né, obviamente nos últimos anos nós vemos muitos evangélicos que foram para a igreja, têm um compromisso um pouco maior. Mas a nosso background ele vem de uma religião que não tem tanto compromisso com as coisas de Deus. E qual que é o background do coreano? O coreano ele vem de um background, né, budista. O que o budista faz? Ele fica meditando a semana inteira para atingir ali o nirvana. Eles têm um compromisso extremo com meditação, com as coisas que eles fazem. E isso é algo, irmãos, que faz uma grande diferença, né? Faz uma diferença, e nós vemos que isso pode servir como um grande exemplo para nós brasileiros, né? Que não temos muito compromisso. E eu vi uma pregação justamente de um pastor coreano que ele percorreu o mundo inteiro pregando, e quando ele chegou, ele foi pregar na Índia, foi nos países asiáticos, e veio pela Europa, e ele foi no Brasil. E ele deu um depoimento depois que ele ficou extremamente surpreso com o Brasil, porque o que ele viu no Brasil ele não viu em lugar nenhum do mundo. A falta de reverência a Deus, pessoas que levantam toda hora no culto, pessoas que ficam conversando no culto, pessoas que não têm às vezes noção de que elas estão num culto. E engraçado ele falar, eu não vi isso em lugar nenhum no mundo. Isso deveria ser algo para nós pensarmos, irmãos, né? Quando nós estamos num culto, né? O nosso compromisso com Deus e aprender essas coisas com os nossos irmãos asiáticos. A nossa cultura, irmãos, infelizmente é uma cultura assim. Nós devemos admitir e refletir para que nós possamos mudar. A falta de compromisso com Deus em nosso dia a dia é uma forma de incredulidade. Exatamente aqui o que esse pai aqui está pedindo, né? Ajuda-me com a minha incredulidade. Existem várias formas de incredulidade. E muitas vezes, meus irmãos, devemos, como o pai desse menino endemoniado, pedir para o Senhor nos ajudar com a nossa incredulidade, seja ela qual for. Podemos nessa noite, meus irmãos, fazer uma autoanálise de como está as nossas vidas com o Senhor. O que está faltando na minha vida, né? Eles falam de resolução, né? Aqui eles falam muito isso, né? De final de ano, de você reavaliar todas as coisas, né? Christmas Resolution, né? Que a gente vai reavaliar, e a gente pode fazer isso, meus irmãos. Devemos fazer isso. É um tempo propício para nós fazermos isso. 2025 está chegando. 2024 se passou. O que está faltando na minha vida? É a oração? Eu tenho orado pouco? É a leitura da Bíblia? Eu tenho lido pouco a palavra de Deus? Eu tenho falado pouco de Jesus nos lugares onde eu estou? Você já parou para pensar isso? Eu não sei se você faz esse tipo de questionamento com você mesmo. Para quantas pessoas eu falei do Evangelho nesse ano? No meu trabalho? Onde eu estou? São coisas que nós devemos, meus irmãos, pensar. Talvez seja isso, né? Eu não tenho, talvez, levado as pessoas a Cristo, né? Eu tenho, talvez, amado pouco os meus irmãos ou as pessoas lá fora. Eu tenho, talvez, problemas familiares com as pessoas, com o irmão, com o pai ou com um membro da família, uma coisa não resolvida. Eu tenho, talvez, vivido para mim mesmo. Isso, na verdade, é avareza, irmãos. Quando nós pensamos que tudo é para mim, tudo gira em torno de mim mesmo. E talvez eu tenha servido realmente o meu próximo. São tantas coisas aqui que eu poderia dizer, irmãos. E eu tenho certeza que você e eu estamos em falta com algumas coisas. Todos nós estamos. Todos nós temos algum tipo de incredulidade que é manifestada de diversas formas. Devemos refletir, meus irmãos, com frequência. E é essa a pergunta que, na verdade, nós devemos fazer diariamente. Onde eu preciso mudar? Aonde que está a minha incredulidade? Onde que eu preciso mudar para servir
o meu Senhor, o meu maravilhoso Senhor, melhor. Que nós possamos, meus irmãos, nos posicionar nessa noite com todo tipo de incredulidade e que o Senhor nos ajude, né? Da mesma forma como esse homem pediu para o Senhor Jesus ajudar, que nós possamos também fazer essa mesma pergunta, né? Essa mesma afirmação. Senhor, nos ajude. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse ano que se passou, Pai, 2024. Te agradecemos, Senhor, por cada domingo que nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua graça. Nos ajude, Senhor, nesse ano por vir, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sempre estar avaliando as nossas vidas, Pai. Nos ajude, Senhor, a mudar, Pai. Nos ajude com as nossas faltas, Pai. Nos ajude com as nossas falhas. Nos ajude, Senhor, a priorizar o Teu reino, Senhor. Ô, Senhor, nos ajude, Pai. Muitas vezes, Pai, não conseguimos, Pai. Ó, Senhor, não conseguimos fazer o que deveríamos fazer, Senhor. E pedimos, Pai, nos ajuda, Pai. No nome santo que nós oramos e te agradecemos por todas as coisas. Amém. Nós teremos o momento da oferta. Agora, os irmãos que querem ofertar, levanta a mão que eu passo. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, onde nós temos a oportunidade de ofertar, Senhor. Obrigado, Senhor, ajude essa igreja, Senhor, a poder administrar esses recursos em favor do Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, nesse ano que virá também, para que nós possamos planejar, Senhor, melhor, nos dê a sabedoria, nos guie, Senhor, para que nós possamos, Pai, sempre priorizar o Teu reino, Senhor, seguindo uma linha cristocêntrica, Pai. Peço que o Senhor abençoe cada irmão, Senhor. Tu, Senhor, que conhece todas as coisas, Senhor, sabe a necessidade de cada um. Ajuda cada irmão, Senhor. Se tiver alguém em necessidade, Senhor, pedimos a Tua graça, Senhor, e ao mesmo tempo agradecemos, Pai, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, Pai. Obrigado pelo mantimento, obrigado pelo ar que nós temos para respirar, Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor nos proporciona, Senhor, nesse mundo. É o que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos caminhando para o fim. Antes da gente fazer a oração final, só deixar alguns anúncios, né? O estudo a gente vai voltar em janeiro, né? Eu não vou, irmãos, estar aqui em janeiro. Como eu já conversei com os irmãos, eu vou tirar férias em janeiro. E aí o Regis, ele vai estar, né, cuidando da igreja. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, tá? Podem estar conversando com o Regis. Mas as coisas vão fluir da mesma forma, né? Então, esse vai ser um tempo bom. Eu peço que os irmãos estejam orando por mim também. Momento onde eu não tive ainda, né? A gente está 6 anos aqui e é um momento que eu estou precisando. Estou bem cansado, confesso que eu estou bem cansado. Estou precisando de um tempo para poder, até mesmo para poder voltar e desempenhar melhor, né? Esse trabalho que Deus tem colocado, né, no meu coração. Eu tenho bastante planos também,
né? Peço que os irmãos estejam orando por mim, pela minha vida, pela minha família, para que possa ser um momento de descanso também para a gente. Estava conversando com alguns irmãos, né? Eu também preciso, às vezes, sentar num culto, poder ouvir a palavra, estar indo, e eu confesso que assim, eu não tenho tido isso, né? Tem sido 6 anos, bastante correria, tudo, e eu estou precisando desse momento. Peço que os irmãos orem por mim, tá? Mas venham no culto, tá? Ajudem os irmãos que estarão aqui, o Gabriel também, né? O Gabriel e o Regis, e as coisas vão continuar da mesma forma, né? O Fábio, na verdade, eu sempre falo, o Fábio é um pozinho, né? E a Igreja do Senhor, sem o Fábio, ela continua a mesma coisa, né? A gente continua, a igreja vai continuar aqui em janeiro, então, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma cristocêntrica, glorificando o nome dele. Esteja orando por mim, né? A gente tem planos também, tenho pensado algumas coisas para a gente fazer em fevereiro. No conselho da igreja a gente discutiu já algumas coisas com relação até às crianças. Já conversei com alguns irmãos sobre uma vez por mês as crianças vão estar participando do culto, né? A gente tem conversado isso já por um bom tempo. Na verdade, as igrejas reformadas elas seguem dessa forma, né? A maioria das igrejas reformadas, onde as crianças elas ficam no culto. Nós não vamos iniciar com as crianças estando no culto todos os cultos. A gente vai fazer uma vez por mês, no caso, né? Um domingo só. Irmãos, eu vejo uma grande importância nisso, uma grande importância. Porque o que tem acontecido no meio evangélico? As crianças elas crescem na igreja, elas crescem indo para a salinha e com 12 anos elas vêm para o culto. Nessa idade elas já não têm interesse. E os jovens, né, não têm interesse, eles vêm para o culto já numa idade onde eles já têm uma mente criada e a gente tem perdido muito com isso, né? Eu vejo que as igrejas reformadas, né, não estão erradas em deixar as crianças no culto, né? Sempre foi assim, na verdade. A reforma, a grande maioria das igrejas continuaram e a gente tem se incomodado com isso, né, ao ponto da gente querer começar a fazer pelo menos uma vez por mês. E, obviamente, as coisas fluindo a gente pode estar implementando depois futuramente. Amém? Então, essa vai ser uma das mudanças também que a gente vai ter. Eu voltando também, eu tenho pensado em 2 estudos na semana, o Gabriel está passando um, né? A gente não terminou o livro de Romanos, é o único livro do Novo Testamento que faltou para a gente estudar, então eu penso em continuar o livro de Romanos. Talvez a gente possa fazer um estudo presencial, né? Alguns irmãos têm conversado comigo na sexta-feira, né? Então é uma coisa que a gente está avaliando, né? Em fazer aqui na igreja mesmo. Então vai ter algumas mudanças, tá? Orem pela igreja também, para os planos, para que a gente possa, em 2025, servir o nosso Senhor melhor. Amém? Vamos ficar de pé, orar, agradecer ao nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, bendito seja o seu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Maravilhoso e soberano Deus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado, Senhor. Obrigado por essa pequena congregação aqui em Oster Park, Senhor, que pertence ao Senhor, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado por cada pessoa que tem vindo aqui, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça, Senhor, a vida de cada irmão. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelas nossas crianças. Obrigado por tudo, Senhor. Oramos também e agradecemos, Pai, até pelos momentos de dificuldade. Como o Tiago diz, Senhor, que nós devemos nos alegrar também nas aflições, porque ela gera perseverança, uma vez que confirmada. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor tem agido em nós, que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. E nós te agradecemos pela Tua misericórdia, Senhor, porque nós não temos nada a oferecer, Senhor, e nós não somos nada, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos chamou, Pai. Obrigado pela Tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz. Ó Senhor, a única coisa que nós podemos fazer é o quão indigno nós somos de Ti e reconhecer quem somos, Pai. Pobres pecadores, Senhor. E ao mesmo tempo reconhecer a Tua grandeza, Pai. Quão grandioso Tu és, quão soberano Tu és e quão lindo e maravilhoso Tu és, Pai. Louvado seja o Seu nome. Muito obrigado por esse ano, Pai. Nos ajude em 2025, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser uma igreja ativa, Pai. Nos dê estratégia.
Ó Senhor, como nós vemos em Atos 5, Pai, que todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de anunciar as boas novas, de anunciar o Senhor Jesus, nosso maravilhoso Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter a mesma estratégia da igreja primitiva, Pai, de ser uma igreja ativa que anuncia o Teu Evangelho, que tem estratégias, Pai, que foca no ensino, Pai, que possa ser uma igreja que ore, Pai. Ó Senhor, nos ajude, Pai, nos dê o ânimo que nós precisamos, nos ajude, Senhor, a desapegar das coisas que nós precisamos desapegar, para que nós possamos ser uma igreja atuante, uma igreja vigorosa, Senhor, que busca, Senhor, em primeiro lugar o reino, Senhor. Nos dê essa graça que nós precisamos, Pai. Ó Pai, ser com os irmãos doentes, Pai, ser com os irmãos desanimados. Nós oramos pelas guerras que acontecem no mundo, Senhor. Oramos pela nação da Inglaterra, essa nação, Senhor, que tem se perdido, Senhor. Uma nação que enviou tantos missionários no passado, hoje fecha igrejas em toda parte, Pai. Que nós possamos ter também, Senhor, esse compromisso com os ingleses. E por que não, Senhor, futuramente, Senhor, pensar em evangelizar os ingleses, fazer culto em inglês. Ó Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude em 2025, Pai, para que nós possamos não ser os mesmos, Pai, mas que nós possamos romper em fé para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor. Nós oramos, Senhor, gratos por todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos dê a humildade sempre, Pai, que nós precisamos, Pai. Nunca deixe, Senhor, que nós venhamos cair nem para a esquerda nem para a direita. Ó Senhor, mas nos permaneça, Senhor, nos mantenha, Senhor, nessa linha cristocêntrica, Pai. Sempre focando no nosso maravilhoso Redentor, no nosso maravilhoso Senhor, Pai. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Nós choramos e agradecemos por todas as coisas, Senhor, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus,